Fala pessoal, beleza? Gustavo Roman aqui, hoje mais uma live, né? Mais uma semana, a gente voltando às nossas lives aí, retomando. Hoje a gente vai conversar com Pedro Viana. Pedro Viana é ex-atleta de futebol profissional, uma joia na base. E hoje já está até aqui, né? Aqui com a gente, já vamos adicioná-lo aqui a chamada. Só um segundinho. Fazer uma transmissão ao vivo com o Pedrinho Viana. Vamos lá, já convidamos ele aqui. Fala, Pedro, beleza, cara? Tudo bem, meu camarada? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Se a galera não estiver ouvindo bem, avisa a gente aí, mas para mim tá tudo certo aqui. Pois é, pra mim tá travado aqui. A Às imagem vezes, aqui tá travada, o som tá entrando. pois é, não sei. Tava assistindo uma live também dos amigos e não tava conseguindo assistir direito. Mudei a posição, será que vai? Cara, a internet aí no Brasil é complicado, né? E esse é o horário do rush, todo Pois mundo é. fazendo live, todo mundo assistindo live. Aqui, Mas cara, eu tenho contado, eu moro em Orlando, né? E quando começou a pandemia, que todo mundo ficou em casa, eu já tenho um pacote de 400 mega aqui na minha internet, que já é bem alta, né? ah, E, cara, sem pedir, os caras vieram aqui e aumentaram na pandemia para 600. Você não está pagando nada a mais, sabe? igual aqui, igual Igualzinho, né? aqui, igual. Igualzinho. Se você não pagar dobrado, os caras nem te olham. É isso aí. A minha esposa está Mas falando para entrar pelo 4G ou então entrar de novo. Eu vou tentar, eu vou te tirar daqui e vou te chamar de novo, pode ser? pode sim. Beleza, o Pedro já vai voltar aí com a gente, galera. Beleza, a gente já vai voltar aqui, não se preocupe. A gente tem muita coisa legal aqui para conversar com ele hoje aqui, sobre a carreira dele, sobre a pressão de ser um menino prodígio, sobre parte de gestão de futebol hoje em dia. Então vai ser bem legal. Já aproveito para dar, né, aqui ele já mandou. Já aceitamos. Vamos ver se agora vai. Vamos na guarda aqui. Acho que agora vai, meu garoto. A imagem para mim continua travada aqui. O som tá indo. Para mim já melhorou, já apareço já melhorzinho aqui. Então vamos fazer. A gente pode fazer como no rádio, né, cara? Só voz. Fique à vontade. O que você achar melhor aí, se quiser eu tento de novo. Acha melhor? Podemos tentar mais uma vez, cara. Se você quiser tentar mais uma vez aí, a gente tenta. Senão a gente improvisa aí Tá. a entrevista live sem o vídeo aí. Eu Vamos lá, vou sair e tento novamente. vamos tentar uma última vez, pessoal. Se vai. Se não for, a gente vai conversando com ele aí mesmo sem vídeo, porque é uma live muito legal, uma live que eu estava esperando para fazer aí ansiosamente. E, enfim, então acho que a gente tem muita coisa. O Pedro tem muita história legal para contar para a gente aí. Vai ser bem legal. Como eu estava falando, amanhã, às 20 horas, sempre o horário de Brasília, a gente vai ter a live com Arthur Mullenberg. Arthur Mullenberg, autor de vários livros aí, blogueiro do Flamengo, publicitário. Na quarta-feira, a gente vai ter uma live com Carlos Alberto Dias, ex-jogador do Botafogo, do Vasco, né? Vai estar aqui com a gente a partir das 18 horas. E na sexta-feira, também às 18 horas, a gente vai receber com o maior prazer o Jair Pereira, né? Ex-técnico de futebol e jogador. E aí, será que foi? E agora? Consegue ver? Cara, aqui fica só aquele círculozinho rodando aqui, fica a sua imagem Caramba. parada, não vai. Não tá indo, hein, Guga? Quem é isso? Será que é o... Eu já tentei de tudo aqui também, aqui em casa. Liguei, desliguei, fiz. Tirei o 4G, que eu acho que ajudou alguma coisa, mas... Consegue me ouvir, pelo menos? Não, ouvi sim, acho que, bom, cara, se você não se importar, a minha esposa está falando, o áudio tá bom. A gente, Então, a gente pode fazer meio que
no rádio aqui, como se fosse no rádio. E aí depois a gente marca uma direita aí com vídeo, tudo bonitinho, se não tiver problema. Tô por você, meu irmão. Tô por você. Primeiro é um prazer, né? Ser convidado Pois por é, a você gente não conseguiu nem falar as amenidades, né? É. E obrigado por ter me convidado, por ter lembrado. E é legal falar sobre futebol e falar sobre as experiências vividas. E é sempre legal, sempre um prazer. Sempre tem alguém que vai ouvir, que vai tirar uma fagulha que seja de aprendizado. Isso é bacana. É isso, cara. Não, e primeiro queria também agradecer muito aí a sua presença, ter aceitado o convite. A gente está, graças a Deus, conseguindo trazer uma galera bem boa, que está agregando muito conteúdo aí nesse momento complicado, né, que a gente tem vivido, né? A gente tem conseguido fazer a nossa parte, pelo menos aqui, para o pessoal ficar em casa, né? Não é uma gripezinha, né, como alguns disseram. Enfim. Mas vamos lá, cara, vamos começar aí, que a gente tem 1 hora, né? Senão daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui. E a gente vai contar com a participação aí do pessoal. O pessoal vai mandando aqui nos comentários, a gente vai perguntando, sempre com interação. Cara, você começou então no futsal, né? Lá no Paraná. E você já começou logo com o Ricardinho, né? Que foi pentacampeão do mundo, aí jogou no Corinthians. Essa live em 2 etapas. Ele caiu aqui. Consegue começar. Marcelo tá aí. Marcelo que foi quem recomendou aí o Pedro hoje, mas tá difícil, Marcelo. A internet dele não tá legal. Cara. Mas a gente vai tentar aí. Vamos seguir tentando. Bom, então o convite está feito aí para vocês, para as outras lives aí da semana. Vamos ver se agora vai, hein? 4ª vez é a vez da sorte. Já adicionamos ele aqui, vamos ver. Agora vai. Paz do céu, tá difícil o negócio aí, hein? Eu já tô no 4G. O Marcelo tá dizendo que você usa o Wi-Fi do vizinho? Tô aqui brigando com o vizinho para ele deixar o Wi-Fi ligado para eu poder usar e ele... Puxa, me desculpa, Guga, tá difícil aqui, né? Tranquilo, acontece, cara, não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Ao vivo é assim mesmo, cara. A gente tá sujeito a essas surpresas. O cara tá na selva. Pois é. Mas... E aí, cara, você quer fazer, então, nesse estilo meio rádio? Cara, eu tô por você. Eu não quero atrasar o teu lado aí, pô. Eu sei que tem bastante gente que fica te acompanhando. E aí, nesse momento, fique à vontade. Tô por você. Vamos fazer, cara. Se der um negócio de entrar, a gente faz. Se não, a gente pelo menos consegue te ouvir. Acho que é o mais importante, né? A mensagem que você vai passar. Você tem muita coisa legal aí para passar para o pessoal, tenho certeza. Né? Bom, queria que você falasse um pouquinho, Pedro, do seu início, né, da sua carreira lá no futsal, lá no Paraná. Você já começou logo com o Ricardinho, pentacampeão, como seu companheiro de time. Depois você me passou, né? Você jogou com o Tcheco, né? E uma safra muito boa ali no Paraná, né? Você me passou quem jogava ali nos outros times, o Alex, Lúcio Flávio, Perdigão. O Belete no gol ainda. O Belete era bom goleiro, velho? O Belete era bom goleiro, cara. O Belete era bom goleiro mesmo. E é bem interessante essa história, né? Em 84, quando eu começo a jogar futsal, a primeira pessoa que eu conheço é o Ricardinho. E a gente, até hoje, né? A gente se fala e tem uma boa relação. E aí, em seguida, veio o Tcheco, Marcelo Lipatin, Rodrigo Batata, o Alex jogava em outro time, o Belete jogava no mesmo time que o falecido Duca, que morreu na situação da Chapecoense. Era auxiliar do Caio Júnior, sobrinho auxiliar do Caio Júnior. O professor dela é o Della Casa, que entrou aqui, é treinador da Sub-20 lá na Suíça. Que legal, cara. Audiência internacional. Treinador de alto nível, igual o professor Marcelo Buarque. Tá aí também, o Marcelo tá aí também. E aí, uma safra assim de jovens, e aí a gente pode citar vários nomes que chegaram, como Perdigão, Lúcio Flávio, Moza,
muita gente boa de bola. Ilan jogou a seleção brasileira, jogou Salão Poço também. Preto Casagrande, que jogou no Vasco. Você que é historiador, todo mundo que eu falar, eu sei que você vai conseguir lembrar, né? Magno Mocelin. Magno Mocelin jogou no Grêmio. Cara, jogadores formidáveis que o Paraná tinha no salão. O Paraná, que eu digo o estado do Paraná, tinha muitos salonistas. E aí, em 91, eu fui pro Flamengo. Não foi a contragosto. Eu digo que foi a contragosto pelo seguinte: naquele momento eu queria jogar futsal no Banespa, que o Zé Elias já jogava no Banespa. Ele jogava futsal no Curitibano e depois foi pro Banespa, e a gente queria ir pro Banespa junto. E eu vou pro Flamengo numa situação que não era o que eu queria, Guga. E daí te digo o que acontece. Naquele momento os meus pais achavam que era uma coisa boa para mim, né? E o pai e a mãe sempre quer o melhor pro filho. Mas não era uma coisa que me agradava. Nesse momento eu já era arrimo de família, eu já sustentava minha mãe e meus 2 irmãos. E uma coisa interessante que a gente sempre fala nas lives, nas palestras que a gente dá, inclusive com o Alex, é que nesse mesmo momento o Alex foi para a Portuguesa de São Paulo. E ele também não quis ficar. E quando ele volta para casa, o pai dele fala: meu garoto, fica aqui, joga aí teu futsal, joga aqui no Curitiba, fica em casa, não vai para lugar nenhum. Diferente dos meus pais, que, Pedro, melhor você ficar no Rio, e é onde eu conheço o Marcelo Buarque, eu conheço o Toninho Barroso, começo a frequentar as seleções de base, vai subindo, e eu era muito paparicado no clube. Hoje eu percebo isso, né? Naquela época eu não tinha noção. Depois que eu saí do Flamengo, é que eu entendi que eu era muito paparicado, e Marcelo Buarque, que está nos assistindo aí, pode confirmar. Coisa que hoje eu não faria por um atleta nenhum, né? Por mais consciente que eu fosse, eu sempre fui um cara educado, disciplinado, sempre fui um cara correto, mas eu, como gestor, não faria o que fizeram pelo Pedro. E não que ele não merecesse. Simplesmente porque ele não tem, uma criança não tem estrutura para estar sozinha longe dos pais e tomar determinadas decisões. Então, o conceito é outro, né? O professor falando que era craque, né? O conceito de craque era outro também. Então aí quando você entra na vida profissional e aos 15 anos você já é profissional porque você tem horário para tudo e tudo mais, a tua infância, a tua adolescência você deixa de lado e você vive o que realmente tem que viver, que tem que acontecer. E aí nesse momento, cara, eu já jogo por profissão, já não jogo mais por prazer. Eu jogo por profissão. Enquanto muitos meninos da minha idade ainda estavam no prazer de jogar, ainda estavam naquela de, tudo bem. E aí você se desgasta menos, você tem menos pressão, você se pressiona menos, né? E não que isso tenha sido ruim, mas isso foi preponderante para a minha vida profissional ser mais longa ou ser diferente. Então, é um momento legal que a gente tem falado muito de pandemia, de base, de cuidado com o jovem, com a criança, e a cabeça do jovem, ela tem que ser preparada para esse tipo de situação. Você imagine um garoto de 16 anos com um salário absurdo, sozinho numa cidade como o Rio de Janeiro. Não pode, né? Então, esse tipo de situação é delicada. O Marcelo está falando que, infelizmente, a direção do clube não nos escutava para o menino não ficar tanto tempo longe da família, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, até hoje, no Dia dos Pais, eu ligo para o Marcelo Buarque, eu ligo para o Toninho Barroso, eu ligo porque eles foram a minha referência paterna, minha referência masculina do meu dia a dia. Claro. E até fazendo já saindo um pouquinho do roteiro aqui, mas já fazendo uma interligação com muita coisa que acontece hoje, né, Pedrinho? É o seguinte, muitas pessoas criticam, né, por exemplo, claro que é uma outra situação, né, não estou comparando uma situação com a outra, mas você era um garoto no Rio de Janeiro e tal,
mas a gente vê a importância da estrutura familiar, dos amigos, né? E muita gente critica jogadores que, por exemplo, vão para a Europa, né, e levam mãe, levam amigos, né, os parceiros, digamos assim, né? Mas faz toda a diferença, né, para o profissional, imagina para o garoto. A presença do pai e da mãe, ela é fundamental em determinados momentos de decisão das nossas vidas. E hoje, enquanto pai de 3, bom, não são mais crianças, né? Minha filha mais velha casou recém, o mais novo tem 17 anos, vai fazer 17. Então, a diferença que a família faz no dia a dia de um jovem, ela eu te digo que é 100% das decisões erradas que o cara toma. Mas não basta a família estar presente. A família tem que ter dado a educação para esse jovem, para ele entender, cara, o meu pai, a minha mãe, eu vou ter 100 anos, o meu pai e minha mãe vão ser os mesmos, e eu tenho que respeitá-los. Porque às vezes se inverte os papéis, Guga, e o garoto, por ser o arrimo de família, por ser o cara que banca tudo, se acha no direito de determinar o que o pai ou a mãe tem que fazer. É isso. Então, existe esse gap, esse espaço, que o pai e a mãe não podem deixar acontecer. Ah, você é o craque, tá, mas aqui dentro você é o meu filho e as regras, a educação passa por isso. Mãe, mas pô, 100 milhões de pessoas estão me seguindo e não me interessa. Aqui você, primeiro vem aqui, senta, baixa, pede a benção se tiver que pedir, conversa, porque senão se deturpa a coisa do pai, da mãe e do filho. Então, como você falou, o cara vai embora e leva a família. É a estrutura familiar dele que é a referência, como o Arthur está falando, que faz a diferença. A estrutura familiar pode direcionar, sim. Nós temos aí alguns exemplos, cara. Talvez tenha os positivos e não tão positivos assim. Mas, por exemplo, o Adriano, depois que ele perde o pai dele, ele perde a referência. E é um garoto sensacional, uma pessoa boníssima, mas sem referência ele acabou se perdendo. E ele não é uma pessoa má, ele não é um cara ruim, ele não é um cara... Não é. Um cara sensacional. Então, isso faz uma diferença tremenda na vida de um cara. É diferente, por exemplo, e muita gente viu o filme do Jordan, quando ele perde o pai e ele perde o rumo, em seguida ele retoma a carreira. Mas por quê? Ele também teve aquele, mas já era um cara maduro, um cara diferente. Sim. Então, isso faz toda a diferença. Sem dúvida, né? Escutar muito, né, os pais é fundamental. Cara, eu queria, assim, eu tenho brincado assim, com alguns jogadores que... A gente vai dividir essa live, Pedro, tá falando isso quando você caiu a última vez, em 2 partes. A primeira parte aqui, mas vamos falar da sua história como atleta, né, e depois vamos passar para a sua história como gestor, né? Então, vamos seguir uma ordem cronológica aqui para a gente poder... A bola tá contigo, meu garoto. Não, para as pessoas poderem entender, né, de como você se tornou esse gestor hoje em dia, enfim, até para o projeto que você faz, que tem um viés muito legal, né, que não é o viés do futebol competitivo, tem um viés educacional. Mas vamos chegar lá, fica tranquilo, vamos chegar lá. Cara, assim, eu tenho brincado com muitos ex-atletas que vêm falar com a gente aqui, a título até de curiosidade mesmo. Você falou aí com os jogadores que você jogou lá no Paraná, com quem que você jogou no Flamengo, foi para a seleção de base, alguns exemplos só, porque assim, eu brinco que não adianta você falar, sou da geração 85, a pessoa não lembra quem era a geração 85. Sim. Então, quem eram assim os jogadores mais renomados que estavam com você no Flamengo e na seleção? Alguns só, não precisa citar todos, obviamente. A primeira convocação para a seleção, o Ronaldo estava. Então, o Ronaldo Fenômeno, que para mim é o... Só isso. Talvez não seja maior que o Pelé, porque não fez 1000 gols, mas na minha concepção em função de tudo que ele passou. Então, eu tive o prazer de também dividir a seleção brasileira com ele. Mas joguei com o Juan, com o Júlio César, com o Sávio, o Magno, que eu te falei, que também... Em 95, eu já ia no profissional, voltava... E aí a gente teve Romário, aí a gente teve Bebeto, Mancuso, que era quando eu subi, em 96, efetivamente a gente subiu o profissional. Então, você conviver, o Flamengo era o único time que tinha 4 tetracampeões no time. E aí a gente tá falando de Rinaldi, Ronaldão, Bebeto e Romário.
Depois veio o Branco, né? Em 97, eu e o Aloysio Chulapa, nós fomos trocados, fomos emprestados ao Goiás. Foi para o Flamengo o Evandro Chaveirinho e o Lúcio. E o Lúcio, né? O Evandro veio como contrapeso, né? O Flamengo queria o Lúcio mesmo. E daí a gente faz um campeonato, contrato de 1 ano, mas eu não consigo ir bem. E aí o Goiás compra o Aloysio e me devolve para o Flamengo. E nesse retorno para o Flamengo, eu tive a má sorte de uma lesão de ligamento cruzado, que são 8 meses parado. Num clube gigantesco, como o Flamengo, e que todo dia subia um grande jogador. Então, o que vinha ainda tinha Bruno Quadros, Atirso, tinha um monte de gente que estava ali. Cara, se você ficar 2 dias fora, te atropelam. Você imagina ficar 8 meses. Mas foi muito boa. A minha vida hoje, ela é boa por conta de todas as amizades que eu fiz e que nutro ainda por conta do Flamengo e as experiências vividas ali dentro, né? Então é muito, muito bacana reencontrar esses amigos todos nesse momento hoje. Todo mundo já um pouquinho mais velho, né? De cabelo branco e mais experiente. Então algumas coisas que você fez lá no passado, você vê que você se excedeu, que você não deveria, ou que poderia ter feito diferente. E aí ainda dá tempo de se redimir. E aí você já falou da sua passagem de juvenil, de junior, para o profissional, cara. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu tenho repetido algumas vezes quando eu falo com ex-jogadores, que talvez não tenham dado tão certo como poderiam, né? A gente está falando aqui, o Marcelo tem batido nessa tecla aqui nos comentários, você tinha um potencial incrível, né? Era uma promessa, digamos assim, da base, e acabou não vingando no profissional. Por que você acha, não assim especificamente com você, se você não quiser falar especificamente sobre isso, mas qual é a diferença? A pressão é muito maior? O que passa na cabeça do garoto que é tão bom na base? A gente vê isso, não só com você, mas em trocentos outros exemplos. Muitos outros exemplos. E cada um tem... O cara arrebenta na base e chega no profissional, não consegue, né, no mesmo futebol. E cada um tem uma história, né? E a minha história ela é o seguinte: eu realmente não tinha prazer em jogar futebol, eu jogava porque era uma profissão. Então, para mim, tanto fazia se eu estava no banco, se eu não estava no banco, se eu era relacionado, se eu não era relacionado, porque o que me importava era o final do mês. E isso acontece quando eu tenho 14 anos e o Flamengo me prometeu que deixaria eu jogar um brasileiro de futsal, eu ia jogar pela ABB. E na BB jogava Alex, ia jogar o Lipatim, era um timaço que o Paraná tinha feito, a BB. E daí o Flamengo não deixou eu ir. Eu falei, pô, mas os caras não deixam eu fazer o que eu gosto? Então ali eu comecei a ser profissional. Recebeu, jogou e tal. Quando você vai profissional e você tem aquelas altos e baixos, e eu ficava pensando, cara, tanto faz pra mim. Pra mim tanto faz, não importa o final do mês. E qualquer coisa que você faça, que você não se dedique 100%, você não vai conseguir êxito. E foi o que aconteceu, não foi culpa de A, de B, foi culpa minha. Porque tinha situações que eu devia ter me cuidado e eu não me cuidei, tinha situações que eu podia ter feito e eu não fiz, e daí eu já era um adulto. Eu já sabia o que era certo, o que era errado. E mesmo assim, eu tomei as decisões erradas. Então, por que não foi? Porque o cara não quis e tomou as decisões erradas. Então, tem muita gente que não fala, coloca a culpa no A, no B, no C, mas no fundo ele sabe que ele é o culpado da situação, né? Transferir a responsabilidade é mais fácil, né? E isso é sensacional, cara, porque assim, como você falou, a maioria das pessoas que eu falei acabaram transferindo um pouco, não assumiram exatamente a responsabilidade. Você é o primeiro que tá aqui assumindo, né, 100%, botando no peito, falando, ó, fui eu. Não, tem que... E existe uma coisa muito séria que se chama arrogância. E depende da situação que você se encontra, e talvez você não seja arrogante a ponto de menosprezar ou de maltratar alguém. Você é arrogante a ponto de achar, cara, na hora que eu quiser eu resolvo.
Isso uma certa arrogância. Você tem que treinar. Não precisa, porque a hora que eu tiver que resolver, eu resolvo. Isso. Então, em determinados momentos existiu isso, sim, existiu essa arrogância de, cara, não vou esquentar a cabeça, eu vou ter outra oportunidade, daqui a pouco eu faço diferente. E não é assim, né? A vida passa rápido, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho um caso, o Marcelo tá aí, ele pode, claro que com muito menos, né, mas é uma experiência própria que eu tinha. Eu era um bom jogador de tênis infanto-juvenil, Marcelo tá aí, não me deixa mentir, né, quando eu tinha 11, 12 anos, eu era segundo ou terceiro do ranking do Rio, né, estava entre os 15 do Brasil, tinha patrocínio, que era uma coisa que ninguém tinha, então viajava, porra, a empresa me pagava viagem pelo Brasil e tal, e, cara, teve uma hora que sabe, com 14 anos eu falei, cara, não aguento mais isso. Não dá. Uma coisa que hoje talvez eu não sei se eu seria profissional, acho que não, por conta da altura, sou pequenininho, né? Não era tão bom assim, não era tão talentoso assim, mas é uma decisão que eu gostaria de ter, se eu pudesse voltar no tempo de ter uma nova decisão e tentar um pouco mais para frente, não ter. Eu fiquei, cara, 4 anos sem pegar numa raquete de tênis. Eu voltei para dar aula de tênis para ganhar dinheiro com 18 anos. Entendi. Então, assim, guardado, claro que o tênis o tênis é mais sacrificante. O tênis é mais sacrificante, com certeza. Mas, enfim, eu me identifico com o que você falou aí, cara. Aí depois você sai do Flamengo, cara, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua história na Europa, né? Você jogou na Hungria, na Alemanha, quais foram os times, né? E depois você roda por times pequenos, que a gente sabe que estrutura não é a mesma, enfim, como é que... Eu acho que essa é a grande história, quando você, por exemplo, e aí é só um exemplo, sei que, mas o Rogério Ceni, que, pô, graças a Deus e ao talento dele, ficou sempre num time só, não sabe o que é viver num time de dificuldade, né? Acho que ele caiu. Então, a gente não teve... Oi? Não, destravou, cara, desculpa, que destravou até a imagem. Tá comemorando. Opa, que beleza. Então, quando eu saio do Flamengo, eu começo a conhecer uma realidade que eu não sabia que existia. E você chegar num clube e não ter atadura. Aí eu tenho a oportunidade de ir para a Europa, joguei na Hungria, joguei em 3 clubes lá. O primeiro clube foi o Haladash, é um time do interior da Hungria, já na divisa com a Áustria. Depois eu joguei no Győr, que já é uma cidade grande. E daí eu fui para a segunda divisão, que chama um time de Százhalombatta, onde eu fiquei mais tempo lá. Cidade de 10 mil habitantes, tinha 2 negros na cidade, eu e um cubano. E o futebol fazia preliminar do handball, olha isso. Você comprava o ingresso para o handball e tinha direito de assistir o futebol, porque a torcida era mais para o handball. A cidade parava, 10 mil pessoas iam para o ginásio e 33 pessoas iam no campo. Então os caras mudaram o negócio para poder ter gente no estádio. Foi uma experiência fantástica, cara, porque lá eu descobri que realmente a necessidade faz o sapo pular. Eu aprendi a falar húngaro. E daí você fica pensando, como é que é falar húngaro? Cara, bota aí no Google Translate, coloca lá o húngaro e bota para ouvir para tu. Mas a necessidade faz o sapo pular. E aí, mais uma vez, numa decisão errada, eu saio da Hungria e vou para a Alemanha, para jogar a terceira divisão. E nessa saída para a Alemanha, é o meu clube que sobe para a primeira divisão, me faz uma proposta que era igual a que eu ia ganhar na Alemanha, só que eu vislumbrei alguma coisa na Alemanha que, se eu tivesse ficado na Hungria, poderia ser melhor. E essas decisões erradas, normalmente é porque você toma ela sozinho. Você não divide, você não tem com quem dividir, ou você não confia em quem está ao teu redor para dividir uma decisão. E aí, quando eu vou para a Alemanha, eu joguei no Ingolstadt. Hoje Ingolstadt já está na primeira divisão. Sim. Uma cidade maravilhosa, onde a Audi, um lugar bacana, terceira divisão, com as suas dificuldades, terceira divisão, mas uma estrutura sensacional.
E aí eu me lesiono de novo. Eu tenho tornozelo até hoje desse tamanho. Me lesiono de novo e, cara, quando você é estrangeiro, tem salário alto, você tem que dar resultado. Uhum. E quando você não dá resultado, para eles é muito mais simples, muito obrigado. E aí quando eu volto pro Brasil, eu acho... eu fui pro CFZ de Brasília, Uhum. 2002. 2002. E daí começa a se rodar os clubes pequenos, Botafogo da Paraíba, Motoclube, Serrano, Cabo Friense, aí, mas também boas experiências, novas Uhum. amizades, você começa a entender outros porquês, aí eu já era pai de família, realmente precisava levar o sustento, você tem que ter um compromisso diferente, então foi graças a Deus que eu vivi esses momentos para poder estar onde eu estou hoje, Uhum. para poder ajudar esses garotos que estão nas escolas de futebol. É isso, não. Eu acredito que tudo acontece na nossa vida para o bem e para o mal por uma razão, né, Pedro? Então a gente vai É, acumulando. Se você souber, né, depois aprender com essas experiências, você se torna uma pessoa muito melhor. melhor, né? Enfim, então sorte deles aí que estão com você. A gente já vai chegar lá na parte da gestão. Eu queria fazer uma última perguntinha para você sobre a sua Claro. carreira. Claro, se você tiver uma outra coisa para falar sobre a sua carreira de Não, não. jogador que não tenha Você abordado, você fica manda. à vontade aí. Agora que a É, imagem tá fluindo, você manda aí. pois é, cara, eu até comemorei, te cortei ali, porque de repente parou, eu falei, ele caiu, aí voltou, imagem, som, eu falei, nossa senhora, agora foi. Mas eu queria saber, cara, e aí eu tenho perguntado isso também, é uma praxe minha das lives, tem alguma história com esse pessoal que você jogou aí, que você pode contar? Se você quiser deixar de fora os nomes, alguma história engraçada, assim, pra gente dar uma, dar uma aliviada aqui, uma relaxada, pra gente entrar na parte da gestão, que é uma parte Tem, bem tem, séria aí que a gente vai falar. Se tem quiser deixar muitas o meu nome de histórias. fora, pode deixar. Não, não, tem muitas histórias engraçadas e, claro, que as que dá para falar o nome a gente fala. Quando eu subi profissional, o Mancuso jogava no Flamengo. E o Mancuso, meu amigo, ele falava, né? Meu irmão, treino é jogo e jogo é guerra. Ele falava isso. E eu tinha mania de falar, toca no Pedrinho. Eu falava na terceira pessoa. Pedrinho, olha o Pedrinho, não sei o quê. E ele falava, o Pedrinho, eu vou te pegar, meu irmão. Se você vier com essa coisa de tocar no Pedrinho, você vai ver. E aí um dia ele me deu uma bulatinada, rapaz, eu falei, puxa, gringos, né, filha da mãe. E daí ele falou, isso é para você aprender, meu irmão, que aqui o bicho vai pegar. Aí a gente foi para um jogo, era Copa dos Campeões em Manaus, se eu não me engano, ou era um campeonato assim que tinha outros times, estava o São Paulo, Uhum. do Copa dos Campeões Belete, Mundiais, talvez. isso, isso. Era E era nessa um jogo época. contra o Rosário Central. Daí ele me chamou no vestiário e falou, você lembra como eu falo para você no treino, meu irmão? Hoje o jogo é para isso. Vai para cima deles e deixa que eu resolvo. E aí eu entrei no lugar do Nélio e, rapaz, os argentinos brutos. E ele falava, Pedrinho, Uhum. agora eu quero ver tocando o Pedrinho, me chama. Porque ele queria pancada, ele queria que eu chamasse na proteção, né? Essa é uma das histórias legais. O Mancuso tentando me proteger. Legal, cara. Sabe por quê? Porque o Mancuso a gente está negociando aí. Provavelmente vai ser um dos próximos convidados aí nas próximas semanas. Então, Alejandro, já tem até um gancho aí para já falar com ele. Olha que legal é, aí. Você já. Tá vendo? Isso que é legal, é, esse networking aqui que a gente ele é faz. um cara sensacional. Há muitos anos que eu não falo com ele, mas ele e o Ronaldão, do Ronaldão também tem Uhum. uma boa, muito engraçada essa. Eu usava o cabelo quadradão, igual o Ronaldão. Sei. Aliás, eu lancei o cabelo antes do Ronaldão, quadradão assim. E daí o Flamengo tava fazendo a pré-temporada. Esses caras tinham recém-chegado no Flamengo. E tinha um Uhum. jogador chamado Agnaldo Lins. Uhum. Lembra? Ah, e daí, antigamente, o estadual era o primeiro semestre e o brasileiro o Uhum. segundo semestre. Acabou o estadual no domingo, a gente se apresentou profissional na segunda-feira. E eu, pô, com aquele estilo de cabelo e tal, pá, me achando, né, pô, campeão carioca e tal, era o cara, capitão dos juniores, todo mundo chegava para treinar, pá, fica quietinho, né, com os caras do profissional. Agnaldo Lins falou assim,
E aí, chaveirinho do Ronaldão? Ronaldão, aqui seu chaveirinho. Cara, ele atravessou o campo, veio pra cima, eu falei, putz, agora ele vai me pegar. Botou o dedo na cara do Agnaldo Lins. Eu não te dou essas intimidades. Você não brinca comigo desse jeito. E olhou pra mim e falou, não é nada contigo não, meu camarada. Mas olha aqui, rapaz. Deu um esporro no Agnaldo Lins. Aí, quando qualquer coisa que iam brincar comigo, eu ficava escondido. Eu falei, fala pro cara lá, ué. Chama ele lá. Falar pra mim é mole, fala pra ele. Boa. O Thiago Castrup, cara, que é um amigo meu, entrou aqui dizendo que o Mancuso era muito firme, que lembrava muito ele o Gattuso. Exatamente, exatamente. Né? É nas brincadeiras dele de vestiário, era sempre porrada, bolachada. O gringo era mais um amor de pessoa. Ah, legal, não. Vai, a gente está negociando aí um dia e uma hora na agenda dele, mas em breve devemos ter uma live aqui com o Mancuso. Não, é legal, cara. Eu sempre peço essas histórias, tem muita história de bastidores que a galera não conhece, né? E tal, e a gente dá uma relaxada também, dá uma quebrada no tom sério, né? Que a gente vem falando. Tem uma boa com o professor Marcelo Buarque. Tá, por favor, não, essa tem que contar, pô, ainda mais com ele. A gente jogava no Botafogo da Paraíba, o treinador era o Toninho Barroso. E daí, eu tinha entrado em jogos, feito gol, a torcida gostava de mim e tal. E o banco era igual era antigamente o Maracanã, quando tu ficava em pé, ele ficava aqui, só aparecia a tua cabeça. Só que eu tenho 1 metro e um biscoito, né? Então eu nunca apareço, né? Eu ficava aqui. E o Toninho ali na beira do campo, e a torcida começou a chamar, Pedrinho. Aí eu saí do banco e comecei a aquecer. E o Marcelo ficou louco comigo, tá maluco? Falei, não, só tô aquecendo, vai que ele precisa. O Toninho voltou, se você de novo sair do banco pra fazer graça pra torcida, você vai ver, não vem mais. O Marcelo ficou bravo comigo esse dia, porque a torcida tá pedindo, quer dizer que vai ser você, né? Sim, mas eu ficava aqui forçando, aquecendo, dando uma forçada. Ficava ali do lado, né, do treinador, ó, lembra de mim, pô, eu tô aqui. Que vergonha. Muito bom. Pô, brincadeira, hein, Marcelo? Pô, tinha que aquecer o cara, pô. Brincadeira. Mas, Pedrinho, vamos falar agora sobre a parte agora da sua transição, né? Quando você parou de jogar, você já foi logo, você foi para a gestão, você deu um tempo, você foi estudar, como é que foi essa sua transição? Porque aí você vai trabalhar como supervisor, né? E aí a gente vai chegar no projeto do Orlando City. Aliás, eu vim até temático, que não é do Orlando City. Eu vi, é bonito. Orlando Pride, é o time feminino aqui. É Pride, é bonito. Que a Marta joga, eu vim até temático hoje aqui para nossa conversa. O que acontece? Assim que eu paro de jogar, eu tinha me machucado, para variar, mais uma lesão, e eu tinha conversado com o Anderson Barros, ele era o supervisor do Botafogo, e eu estava tudo certo para ir para lá, e aí acabou não dando certo. E o Márcio, que era o presidente do CFZ de Brasília, dias antes a gente conversando, ele falou, pô, cara, você acha que você vai voltar para time grande? Você acha que você vai... Pô, já tá com 30 e tal, pô, não é melhor tu começar uma nova carreira? E daí eu conversei em casa, aquela coisa de tomar a decisão, né? Dividir a decisão, tá certo. E aí, naquele momento eu resolvi, tá, vou parar. Fui no supermercado, comprei um pudim, uma Coca-Cola. No dia seguinte acordei, a primeira coisa que eu comi foi um pudim com Coca-Cola. E viajei para Brasília. Quando eu vou para Brasília, e eu sempre fui muito curioso, sempre quis saber muito do que acontece nos bastidores, do que acontecia como empresário, sempre fui muito curioso. Tanto que anos antes, eu parei de jogar em 2010, 9 para 10. Em 2006 eu abri uma empresa com outro ex-jogador para a gente já mexer em gestão, seja de atletas e tal, então eu sempre fui muito interessado nisso. E assim que eu paro, eu vou a Brasília, a gente conversa, falei, cara, então vou fazer o seguinte, eu vou estagiar com algumas pessoas que eu conheço. Aí liguei para um, liguei para outro, pô, posso passar um tempo aí? Fui no Santos, fui no Flamengo, fui na Traffic, que na época tinha um Desportivo Brasil, tive no Coritiba, fui em alguns lugares para entender um pouco mais, ver como é que era, porque a parte prática é uma coisa, a parte teórica, né, fora do campo, era outra. E mais uma vez eu te falo, você estar num clube pequeno te ajuda muito nesse momento de transição. Por quê?
Porque no time pequeno você tem que fazer tudo sozinho. Eu fui num time grande, não precisa a gente citar o nome, um amigo meu que estava lá no comando, eu levei uma pastinha, né? Foi tudo, né? Hoje eu vou. Cheguei lá, falei, pô, fulano, quando acontece isso de documentação, como é que você faz? Eu ligo pro jurídico, ligo para lá. Tá bom. Quando acontece isso, diz não sei o quê, como é que você faz? Eu ligo pro departamento tal. É tudo compartimentalizado, né? Tudo tem Eu o seu... falei, quando acontece isso, o que você faz? Eu ligo pro departamento tal. Eu falei, e o que você faz então? Eu ando com o cartão corporativo para pagar o hotel e distribuir o dinheiro do bicho. Eu falei, pô, aí não. Então, quando você vai para um time pequeno, você vai aprender a bater máquina. Hoje não tem mais, mas em 10 ainda tinha para fazer a inscrição na federação. O Zada está falando isso aí. Roupeiro, é exatamente o que o Zada está falando, porque ele trabalhou no Volta Redonda. Você tem que fazer a negociação, você tem que cuidar da meia, você tem que cuidar da alimentação, do ônibus, do pneu que furou, do cara que não veio porque não tinha dinheiro, do roupeiro que não veio porque a esposa passou mal, do time que você vai jogar contra, do borderô do jogo, da arquibancada, da reunião na federação. Cara, é uma tremenda escola. É uma tremenda escola. Exatamente, o Zada está falando aí. É o melhor investimento, que você realmente aprende tudo. Teve uma passagem muito legal, que aí eu saí do CFZ, a gente vai voltar depois a falar do CFZ, mas eu estive no Independente de Limeira. E quando eu cheguei lá, eu achei que era uma coisa, né? Cheguei lá, a gente ia estrear no domingo, eu cheguei numa quarta, a gente passava o domingo que eu chego no outro, então tinha 10 dias aí. Cheguei numa quarta, começou a mexer tudo, e aí o time, na segunda-feira, ele falou, Pedro, essa é a relação. Eu falei, beleza. Liguei na federação, não tinha nenhum jogador inscrito. Nenhum jogador dos 23. Eu falei, isso é mole. Peguei tudo, fui para São Paulo. Falou, não é assim não. Você tem que preencher isso aqui, você tem que fazer isso. Pelos meus cálculos, ele levava um mês para eu fazer aquilo. Nossa. Aí eu fui na Inter de Limeira, procurei o supervisor lá. Falei, cara, primeiro, esse é o meu histórico. Eu sou esse. Estou chegando aqui, não sei fazer nada, eu preciso da sua ajuda. O nome dele é Pedro. Também é Pedro. Hoje é o supervisor do profissional do Grêmio. Cara, ele ficou comigo segunda, terça, quarta e quinta, até altas horas da noite, batendo, fazendo e tal. Quinta-feira de manhã, cheguei na Federação Paulista, entreguei tudo, os documentos, né? Passei o dia lá. Tinha jogador que o cara da federação falou, olha, esses jogadores, eles vão poder jogar, mas tá aqui o registro, não pode, pra gente conseguir ter um time. Então você aprende tudo isso. Aí que eu fui descobrir que as bolas na Federação Paulista é a federação que dá, a arbitragem é a federação que banca, mas você tem que mostrar o borderô, tem que fazer. Então, o que foi a minha escola, aprendizado? Estar num time pequeno. E aí eu tive vários times pequenos para entender o que é essa coisa da gestão. Eu não estou tirando o mérito dos grandes administradores que estão nos grandes clubes, mas tem coisas que você aprende lá no time pequeno que quando você chega no grande é mais fácil para você. Eu vou usar um termo que talvez não seja o melhor, né? Mas politicamente você entender os processos e falar para o cara, pô, calma que o processo é diferente. Então, essa foi o grande investimento teórico, né? Vivenciar os clubes pequenos. Legal. O Thiago é vascaíno, tá falando que o Vasco hoje em dia deve ser assim. Não é nem maldoso, não. Não, eu acho que não, Thiago. Tenho quase certeza que não. Aliás, as pessoas que estão ali no comando do Vasco têm uma vasta experiência e a gente tem falado, dizem que está muito melhor do que era. O Thiago faz parte aí do nosso programa do Cornetando, que até te mandei o link lá. Sim, de ontem. Mas é um programa mais voltado para o humor, então a gente entende. Então pode, Thiago, então pode. E legal, cara, entrou o Fred aí, o Fred Timóteo, esse menino jogava demais, cara, jogava muita bola. Desde pequeno, ele é mais novo do que eu, a gente jogava campeonatos de condomínio e tal, o moleque jogava muito. Meu amigaço, tô com saudade do Fred. A gente vai mandando os abraços aí. Cara, e aí você tem, em 2016, você é convidado para
falar... A Fred tá dando... Fala, Fred, beleza? Para fazer esse projeto do Orlando City Soccer School no Brasil. Né, a gente já falou sobre isso. É um viés que não é do futebol competitivo, é um viés mais educacional, que eu acho interessantíssimo e acho que é uma coisa que é subvalorizada no Brasil. Né? A gente vê muito profissional que não quer trabalhar nessa parte, porque, primeiro que não vai, provavelmente não, às vezes, não vai sair atleta, então ele não vai ter nome reconhecido, não vai estar na imprensa, né? A gente conhece o ego do ser humano, como é que é. E eu tenho falado muito com o pessoal de basquete também, Pedrinho, e o pessoal tem falado isso, né? Dessa importância da gestão na base, de formar o cidadão, formar um atleta, um cidadão melhor, né, sem se preocupar com o atleta. Então, eu queria que você... Vou abrir o microfone aqui para você dizer como é que é esse projeto, o que é legal, como é que as pessoas podem ter acesso a isso. Eu guardei o melhor para o final. Isso é bem legal, Gustavo, a gente poder falar pelo seguinte. Hoje eu estava assistindo a live de dois amigos, aí o Reinaldo, que jogou no Paris Saint-Germain, e o Rick, que também jogou conosco e hoje é professor na Escola Americana do Rio de Janeiro. E o Rick fez um comentário que eu falei, acho que sou eu esse aí, me identifiquei. O Rick falou assim, eu descobri que o meu maior, onde eu sou melhor, é ser um professor. Talvez eu tinha que ter sido professor desde o início. Mas talvez você não fosse um bom professor, porque você não vivenciou o futebol como a gente vivenciou. Então, tudo isso que eu vivenciei, hoje me permite ser um bom professor. Sim. E aí, por que a gente bate muito na tecla do educacional? Porque tem muita gente, como você que jogava bem, como o Fred que jogava bem, como outros tantos que jogavam bem, mas não querem ser jogadores de futebol. Ele quer praticar o esporte. Sim. E aí, quando a gente pratica o esporte, usa isso como veículo, Fred, os ganhos são muitos. Por exemplo, um garoto bem coordenado, com um vasto repertório motor, ele pode ser um surfista. Mas ele treinou isso no futebol, ele treinou isso no basquete, mas ele resolveu ser um esgrimista. Mas ele tem a lateralidade, ele tem a persistência. Então, precisa se entender que o esporte é educacional. É mais fácil você educar através do esporte. No nosso caso, o futebol. Por exemplo, você que gostava de futebol, você jogava tênis, você gostava de tênis. Se eu falar para você, Guga, se você não comer a salada, você não vai para a sua aula de tênis. O que você ia fazer? Você ia comer. Lógico. É imediato. É imediato. E se eu falar assim, Guga, você tem que fazer isso, porque se você gosta de praticar, você tem que estar assim na linha. Você vai fazer. Então tem que ser o que a criança gosta. E aonde que eu me identifico com isso? É que daí vem os pais com os seus craques. E eu conto a minha história para ele. Falo, pai, não acredite nisso que você está vendo. Deixe teu filho brincar. Você pode estar aos 14 anos tirando teu filho de ser um craque. Porque ele está sofrendo tanta pressão, ele está tão infeliz com tudo isso que vocês estão falando, que ele fala, quer saber, eu não quero mais. Agora meu negócio vai ser astronauta. Mas você joga tão bem, cara. Mas eu não aguento mais a pressão, eu não quero isso. Então a gente precisa deixar as crianças viver o momento de criança, fazer um esporte e praticar o esporte como ele tem que ser praticado. Até essa coisa da especialização precoce, a gente precisa ter o cuidado. Pô, com 12, 13 anos, pô, esse é craque, ele bate na bola, então vamos já fazer o trabalhinho. Calma, talvez não é isso que ele queira. Ó, o Sandro da Uplay, isso é uma empresa de agenciamento, Sandrinho ali da Barra é o cara. Então, esse tipo de coisa que me fez ir para esse lado educacional. E hoje na nossa escola, a gente tem crianças com Down, a gente tem crianças com apraxia. Quer dizer, a gente tinha, né? A pandemia tirou o povo da escola, né? Com apraxia, com Down, autistas, meninas, o gordo, o magro, o de óculos, o que tem a cabeça grande, o que tem o pé grande, o que é desenvolvido. Todo mundo joga. E todo mundo pratica. E todo mundo evolui por si só. Ah, mas eu quero ser melhor que ele. Não, não. Você vai fazer a sua aula e você vai ser melhor que você. Tem gente que chegou ali, tem menina que veio do balé, hoje já sabe chutar uma bola. Já sabe se posicionar. Então, a evolução é por si. Mas você precisa ter carinho, você precisa ter atenção, você precisa ter muito conhecimento e pessoas dispostas a fazer. Porque eu não acredito que nenhum profissional de educação física saiba disso. Esse monte que está nos assistindo sabem disso. Mas às vezes aonde o cara está não permite que ele faça isso.
ou está sem paciência, ou não tem espaço. Então, tudo é um contexto para você fazer o esporte, no nosso caso o futebol, de uma forma agradável para a criança. Para que ele queira fazer mais, mais e mais e mais. Então, esse é o viés da nossa escola e é onde eu me descobri. Porque eu consigo ver a evolução, inclusive dos profissionais, dos professores, dos pais, dos alunos, quando o cara chega e fala, pô, realmente, tinha razão. O moleque está muito feliz, tá bem, não tem porque eu ficar buzinando o ouvido dele. Isso, deixa o Tá cara. vendo? Eu disse. Não precisa. Tá aqui. O professor Ricardo Fagundes, esse é um dos nossos professores roda, que a criança precisa passar por todas as fases. Nós, professores, somos responsáveis por uma parte do crescimento e ficamos felizes quando vemos o retorno positivo das crianças e dos pais. Um abraço, professor Ricardo. Tá aqui o professor Fabrício também. Bastante gente aqui. O Buarque perdeu a parte que a gente falou dele. Não, mas deixa que depois eu vou falar com ele, para ficar tranquilo. Ó, ele entregou uma sua aqui. Depois eu falo com ele. Não, agora, voltando a falar assim, cara, acho sensacional esse projeto. Enfim, claro que, dadas as medidas, proporções, a minha mãe sempre teve um dizer, né, e a gente volta a falar aí da importância dos pais, por mais que ela tenha pressionado a ser um jogador de tênis, eu tenho parado também um pouco por causa disso, porque não aguentava mais, né, aquela rotina de viajar. Eu queria era brincar como você falou, brincar de futebol. Eu sabia que não seria profissional, mas eu queria brincar de futebol. Porque para mim era um tormento, Pedro. Estou falando uma experiência minha. A quadra de tênis no condomínio que eu morava era aqui e a quadrinha de futsal era ali. Então eu via meus amigos jogando e eu tendo que treinar ali, então isso foi me corroendo, né? E fim de semana o pessoal jogando e eu viajando para torneio. Eu não podia andar de bicicleta. Pô, eu lembro que um amigo meu me deu um skate, pô, todo dia. Não, você não pode andar de skate porque você vai cair. Uma criança não pode andar de skate. Sim. Você não vai poder. Então, esse tipo de tolir, esse tipo de coisa faz o que aconteceu contigo. Não é uma experiência minha, é uma experiência sua também, e de quantos outros que os pais estão. E assim, não é que o pai esteja errado, é que naquele momento ele acha que aquilo é o melhor para você. Sim, sem dúvida. Mas o que eu ia completar aqui é que a minha mãe, por exemplo, nisso ela teve certa sempre, claro que guardado devido à proporção, mas acredito que seja também uma coisa que o esporte educacional precisa trabalhar. É aquele ditado popular, né? A cabeça cansada, o corpo não pensa em besteira. Né? E por causa disso eu fazia tênis, eu fazia natação, eu fazia futebol, jogava futebol, enfim. E é isso, né, cara? Eu acho que tem muito disso também, mas eu quero que você fale um pouquinho, Pedro, como é que as pessoas fazem para conhecer o projeto, como é que entra, onde fica exatamente, vamos abrir esse espaço para quem de repente não conhece, você não conhece o projeto, entender onde é que fica, como é que faz, se interessou, enfim. Entrou aí o Denis Cambuim, um ex-jogador também, jogando no Nova Iguaçu, no Flamengo, tem uma escola bem legal em Niterói. Legal, eu sou bem bacana de futebol, bem bacana. Davi Fortes entrou aí, é o nosso aluno, tá aí nos acompanhando. Guga, o que acontece? Hoje no Brasil, ou melhor, tá tudo parado, a verdade é essa, né? Mas tinha no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em Brasília tem duas, uma na Asa Sul e uma em Vicente Pires, Florianópolis e Porto Alegre, e uma em São Paulo. Do grupo de empresários do qual eu faço parte, nós temos as duas de Brasília e essa de Porto Alegre, que fica na PUC, que é onde eu estou aqui. Então, a gente sempre convida as pessoas para fazer uma aula experimental, para entender. Sempre tem um coordenador que vai falar para o pai. E assim, não é que nós vivemos disso, esse é o meu trabalho. Mas eu não minto para o pai. Ele vai para o Orlando City? Não, ele não vai para o Orlando City. Poxa, mas o meu filho é um craque, então se você quer crescer jogador, você vai na outra escola. Não é nessa aqui. Nessa aqui ele vai aprender, ele vai melhorar, ele vai crescer. As nossas aulas são dadas em inglês. Então, a aula é toda em inglês. Isso é um diferencial positivo. Porque você entende que a criança vai ter uma aceitação melhor. Então,
E a gente gosta muito disso, gosta muito dessa coisa, desse desafio, de entender o que a criança precisa para melhorar essas questões. Então, eu sou chato com isso, de querer estudar, de querer entender, de coisas novas, dessas coisas do repertório motor, da psicomotricidade, das funções. Eu adoro isso. E a gente consegue aplicar nessas escolas do Orlando City. Ah, legal, Renal, sensacional isso aí. Então, a minha próxima pergunta você já respondeu aí, que era se a ligação, eu já imaginava, mas é só para deixar claro, né, se você não tivesse falado, ela tem o apoio do Orlando City, mas ela não funciona como uma base do Orlando City, né, digamos assim, uma categoria exatamente. de base. Eu já imaginava, mas... A gente consegue, eles vêm ver, se tiver algum fenômeno, a gente faz, mas não é. E na verdade, nenhuma escolinha é. Não, e ela só não é dos clubes brasileiros porque eles depreciam esse tipo de captação. E se realmente eles entendessem isso como uma das formas de captação, o próprio clube ia ser mais inteligente em ajudar. Claro. Né? Porque é o primeiro contato da criança de 5 anos, de 6 anos, é o primeiro contato. Se você consegue fazer com que as pessoas entendam que aquilo pode ser feito e você ajuda, é uma outra área, né, a ser feita. Mas é depreciado no Brasil, sim, as escolinhas. Eu, por exemplo, não deixo chamarem as escolas do Orlando City de escolinha. Porque a gente trabalha tanto, a gente oferece tanto ao pai, que a gente não quer que depreciem dessa forma. Por exemplo, as aulas em inglês. Né? Claro. Não, sensacional, cara. Acho um projeto super legal. E se você me permitir, cara, não sei se você sabe, mas eu trabalho como comentarista aqui no DAZN Brasil, né? E, claro. Você é um cara famoso. Você é famosinho. Mas, enfim, eu queria até pedir a tua permissão já aqui ao vivo para sugerir isso como pauta para eles fazer, porque tem essa ligação aqui com os Estados Unidos e tal. Eu vou sugerir agora em julho, agosto, as atividades esportivas estão voltando aqui nos Estados Unidos, então a gente vai voltar a trabalhar. Então eu queria sugerir aí a sua permissão para sugerir essa pauta, fazer uma matéria especial. É um pouco diferente da televisão, né? Porque é streaming, né? Mas a gente pode fazer um especial, enfim, mostrando, porque eu acho muito legal, e eles estão procurando material bom para botar, né? Principalmente com essa parada. Então, posso? Meu amigo, é aquilo que eu te falei o dia que você me ligou. Quando vem do Buarque, é convocação, cara. Só tem que ir. Pode. Então, beleza. O homem mandou, tá mandado. Vou falar com a galera lá. Não prometo nada, que não sou eu que resolvo, né? A gente vai para fazer. Cara, a gente está com 59 minutos aqui, cara. Eu queria deixar já meu agradecimento para todo mundo que nos acompanhou. Foi legal demais. Amanhã às 20 horas, vou deixar para você por último aqui. 20 horas amanhã, o Arthur Mullenberg vai estar com a gente. Quarta-feira, 18 horas, o Carlos Alberto Dias. E na sexta-feira, às 18 horas, o Jair Pereira vai estar aqui com a live. Quinta eu tenho fome. Pedrinho, o microfone é seu, o pessoal veio te ver. Cara, obrigado demais, e qualquer coisa que você precisar, pode contar com a gente aqui. Fabinho Noronha acabou de entrar aí, um dos maiores goleiros que o Brasil teve. Cara, parabéns pelas lives, obrigado por ter me convidado, só fera aí mesmo, fiquei honrado agora. Depois de ver todos esses nomes que vão vir, eu tô no meio, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam, e se precisar, dá um alô, só chamar. Beleza, estamos aí encerrando a nossa live, antes que nos cortem, né, pra gente poder, senão a gente acaba... Sair bonito, Marcelo, né, sair por cima. Pô, com o Marcelo a gente fez 2 horas de live, cara, impressionante. Ali tem história que não acaba mais. Pois é, foi muito legal. Aliás, e a gente vai marcar uma terceira já em breve aí, eu e o Marcelo. Mas, legal. Cara, brigadão aí, Pedrinho, por tudo, cara, e a gente fica à disposição de vocês, tá? E um grande abraço aí a todo mundo que nos acompanhou, teve a paciência. Eu sei que eu estou enchendo o saco de vocês praticamente segunda a sexta, mas é legal, coisa com conteúdo faz bem nesse momento. Eu, por exemplo, agradeço quem tem essas coisas com conteúdo. Eu tenho trazido muito ex-atleta, cara, que eu acho que o Brasil é um país tão sem memória esportiva, né? Eu ouvi as histórias e tal, acho muito legal. Já chegou aqui, temos 15 segundos, Pedrinho. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe, saúde e sucesso aí no teu trabalho, hein? Vai dar tudo muito certo.
Para você também aí, para todo mundo, fiquem em casa que não é brincadeira o que está acontecendo.